Muito bom dia, meus queridos amigos, telespectadores, iniciando mais uma vez um programa Uma Nova Dimensão. Eu tenho dito a vocês que Uma Nova Dimensão, ele sempre traz uma chuva de bênçãos para o teu lar. E hoje nós vamos apresentar a você músicas poderosíssimas. Vamos levar uma mensagem de fé, testemunhos, e você vai vibrar diante da graça de Deus. Eu quero dizer para você que enquanto você estiver conosco, você vai desfrutar do melhor que Deus tem para o teu dia. Uma nova dimensão entra na tua casa para te abençoar e te dar um dia de felicidade. Muito bom dia para você que está nos assistindo. Que manhã feliz que eu desejo. Uma manhã com a presença de Jesus para você. Antes de nós iniciarmos a nossa programação, eu quero falar um pouquinho com você sobre a salvação em Jesus Cristo. E esse é um tema tão importante para nós, porque a salvação em Jesus Cristo, ela é um presente de Deus. Não é algo que pode ser alcançado por méritos próprios ou por boas obras. Não. É uma expressão do amor e da graça de Deus para com a humanidade. Aqueles que recebem essa mensagem, creem em Jesus e passam a segui-lo, são chamados a amar a Deus e ao próximo, buscando a justiça, a compaixão, o serviço aos outros e também compartilhar o Evangelho para que mais pessoas possam experimentar essa salvação maravilhosa. Essa é a nossa missão e esse é o assunto do nosso programa de hoje. Mas antes nós vamos assistir Letícia Correia cantando Derrama Tua Glória em Mim. Fica com a gente e eu volto já já. Que me põe de pé,
Escuta só essa novidade. Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fly 99 FM. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo e vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre. E agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá, queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração, tá bom? Deus abençoe, um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br, no celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM. Sabe, a obra missionária é uma resposta ao mandamento de Jesus de ir fazer discípulos de todas as nações. É um chamado para levar a luz do Evangelho onde existem trevas e elas ainda prevalecem. É um chamado para oferecer esperança aos desesperançados e despertar nas pessoas o desejo de conhecer a Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar no quadro Urgência Missionária que entra no ar agora. Olá, o Urgência Missionária está começando e eu inicio fazendo uma pergunta. O que é ser missionário? Ser missionário não é uma profissão, não é um cargo. Ser missionário é algo que acontece no coração. Existem tantas maneiras de ser missionário, tantos povos e nações, tantas maneiras de responder ao ID, seja indo para outro país ou até mesmo no nosso dia a dia. Ser missionário é levar uma mensagem e dá para fazer isso de inúmeras maneiras, para inúmeras pessoas. Ser missionário é a função de todos os cristãos, cada um na sua área de atuação. Não existem classes de cristãos, existem cristãos com vocações distintas, mas essas distinções não os distinguem em grau de importância. O missionário, plantador de igrejas em meio a povos não alcançados, é tão relevante quanto o missionário pedreiro, médico, vendedor, pastor ou engenheiro em meio a comunidades já alcançadas. Todos estamos amparados pelo comando de Atos 1:8, que diz: "E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra." E no programa de hoje, nós vamos acompanhar um trabalho extraordinário de uma caravana de voluntários que se juntaram para compartilhar o Evangelho e apoiar as ações de desenvolvimento e promoção social em Paratinga, na Bahia. Um vídeo da Povos e Línguas que você assiste agora aqui com a gente. O nordestino, no bom sentido, ele é desconfiado. Ele tem que andar um pouco com a gente para dar crédito daquilo que está sendo feito. Então tem que ter essa paciência de andar junto para que ele se sinta confiante ou confiar naquilo que está sendo trabalhado para ele. E você conseguindo a confiança dele, ele vai dar uma resposta muito boa para aquilo que está sendo realizado.
A minha experiência no sertão tem sido cada dia mais fantástica, né? A gente poderia estar em qualquer lugar, mas aqui a gente vê como pessoas necessitam da verdade, necessitam de Jesus. Está sendo muito cansativo, são muitas horas de viagem, mas foi o melhor feriado de carnaval, por ver coisas que Deus tem feito, por ver Deus operando. Acho que uma das coisas que nós precisamos resgatar na realidade cristã brasileira é esse anseio pelo evangelismo, pela evangelização, sabe, de ver pessoas se rendendo, ver pessoas confessando e entregando suas vidas para Cristo. Meu nome é Levi, sou o coordenador de campo da AMES. O desafio em Paratinga tem sido muito grande, pois era um campo onde a igreja não estava tão presente, principalmente com a mensagem do reino. Então, o grande desafio aqui é a gente chegar aos povoados e levar a mensagem do evangelho, a mensagem do reino, em virtude do pessoal ter uma religiosidade muito forte, uma resistência por causa do catolicismo. E o desafio é ter essa mensagem que leve Jesus para as pessoas. É muito importante o envolvimento da Igreja Brasileira em missões e eu respondo mais especificamente em relação ao Nordeste e mais ainda em relação ao Sertão. A Igreja Brasileira não conhece, na sua maior parte, na sua maioria, o Sertão brasileiro. Por isso a importância do projeto Conexão Sertão, que dá visibilidade das questões do sertão para a Igreja Brasileira e convidando a Igreja Brasileira para visitar o sertão. Esse é o objetivo para que a gente possa dar à Igreja Brasileira uma paixão maior por missões e especificamente ao Nordeste e mais específico ainda para o sertão brasileiro. Eu conheci o projeto através de uma viagem que eu fiz ao sertão em março de 2017 e ali eu tive meu primeiro contato com o sertão. E a partir de então é um caso de amor com o sertão, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos por conta desse primeiro contato. Com certeza nós estamos aprendendo muito aqui no sertão. No trato com as pessoas, ao ver que elas tendo tão pouco, muitas vezes elas são tão felizes, né? A gente acaba tendo relacionamentos com tantos outros pastores, a gente vai vendo nas conversas, nos diálogos, o quanto Deus tem feito uma obra assim grandiosa no sertão. Até então o sertão, de certa maneira, estava esquecido. Então fazer parte desse mover de Deus é uma grande alegria e um grande privilégio, com certeza. É o amor de Jesus que nos faz viajar 24 horas. É o amor de Jesus que nos faz ficar o dia inteiro para lá e para cá pregando o Evangelho. Muitos de vocês foram visitados por nossas equipes. Nosso pastor, o pastor Hermilton, ele visitou o sertão no ano passado e lançou um desafio na nossa igreja, né, no ano passado. Tanto começou com a gente adquirir dinheiro para comprar 2 motos e mandar aqui para o sertão. E logo depois desafiou todo mundo para estar aqui também, ter essa experiência. Cada casa que a gente entra, cada sorriso, cada abraço que a gente recebe, a gente sai mais renovado, com mais vontade de falar do Evangelho, falar de Jesus. E a gente aprende, são pessoas simples demais, mas com uma sabedoria imensa, é sabedoria de vida, né? É sabedoria empírica. Independente de escolaridade, eles têm muito a oferecer para a gente, para que a gente realmente pense o que é necessário, o que é primordial, principalmente na vida de cristão, para a gente continuar pregando o Evangelho. E essas pessoas dão ânimo para a gente. Isso é fantástico. A importância das caravanas, ela tem algumas vertentes. A primeira é de apoiar o próprio trabalho em si. Isso dá uma força muito grande, um ânimo e encorajamento. A outra coisa muito boa é que isso anima muito a própria equipe da base que está aqui, trazendo um renovo e todo esse contato fortalece muito a própria equipe da base também. Para mim está sendo uma experiência muito diferente, porque é uma realidade que nós não vivemos. Tenho experimentado um pouco do que Deus tem colocado no meu coração.
Então eu vim pensando que eu ia fazer muito, mas na realidade é que Deus vai nos transformando, Deus vai nos moldando de tal forma em que o reino de Deus se faz presente em nós. Hoje o reino de Deus se faz presente na minha vida. E ver Deus trabalhando na vida de tantas crianças, de tantos adultos, isso tem me mostrado o verdadeiro evangelho, isso tem me mostrado o que é ser igreja. É muito além de você simplesmente ir lá e falar que Deus te ama e Deus quer te salvar. É você se envolver, é você entrar na casa da pessoa, é você entrar no íntimo dela e falar assim, nós estamos aqui, isso é ser igreja, para orar, para saber das suas necessidades, para tentar suprir essas necessidades. Isso me faz querer a cada dia mais buscar a Deus, não só para mim, mas poder passar e mudar a vida de pessoas, assim como a minha tem sido mudada. A igreja brasileira tem recebido coisas preciosas de Deus. Nos últimos anos, o Espírito Santo tem sido derramado sobre a igreja, levantado pessoas talentosas, com dons, recursos, capacidade, profissionais liberais, homens de Deus habilitados. Mas isso não pode ficar no sul, no sudeste ou em outras partes. Há necessidade aqui no sertão, há necessidade aqui no nordeste e a igreja brasileira está completamente habilitada. Só falta vir para cá. A gente poderia estar em qualquer lugar, mas aqui a gente vê como pessoas necessitam da verdade, necessitam de Jesus. E você que é cristão e nunca teve no campo missionário, repense, reavalie, porque o cristão não pode ficar na sua zona de conforto, o cristão tem que cumprir o ID, porque é assim que a gente vai se fazer mais forte, a igreja de Cristo vai crescer, você vai ter mais experiências e essas experiências vão te fazer falar mais do Evangelho, você vai ser capacitado, mais pessoas vão ser alcançadas e vidas poderão ser transformadas. Vale a pena você dedicar alguns dias da sua vida para vir para cá. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos resgatar na realidade cristã brasileira é esse anseio pelo evangelismo, pela evangelização, sabe? De ver pessoas se rendendo, ver pessoas confessando e entregando suas vidas para Cristo. Então vir ao sertão é ter essa oportunidade de estar com pessoas que nos recebem tão bem, sempre com um copo de café, sempre com uma água, um biscoito, como nós estamos sendo recebidos aqui nesses dias. Eu tenho certeza que você terá experiências grandiosas nesse lugar e você vai ser testemunha ocular de tudo aquilo que Deus tem feito no sertão nordestino do nosso país. A nossa equipe de voluntários aqui tem a liderança do pastor Éder e a sua esposa e tem mais 8 voluntários permanentes aqui na base, são 10. O campo de Paratinga tem muitos povoados, nós já alcançamos alguns, mas aí tem uma vintena de povoados ainda não alcançados. Então, esse número é muito legal, essas 10 pessoas que estão fixas aqui, mas nós precisamos de um número muito maior em várias áreas de atuação. Nós temos diretamente o trabalho com o evangelismo, isso está dividido em vários povoados aqui na cidade. Nós temos avançado agora com alguns projetos sociais, que tem a ver com o grupo de escoteiros que está sendo implantado recentemente, também a escolinha de futebol e a escola de balé para as garotas. O verdadeiro evangelho sempre comissiona a igreja a ser missionária. E talvez os pastores precisam trazer isso à memória do seu povo, para que sejamos uma igreja missionária, para que sejamos uma igreja que proclame o reino de Deus em dias tão difíceis. A Bíblia vai dizer que nós precisamos aprender a remir o tempo, e é tempo de nós nos levantarmos como igreja e ser essa igreja missionária comprometido com a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Foi o melhor feriado de carnaval, por ver coisas que Deus tem feito, por ver Deus operando. E hoje eu estou muito feliz por poder amar os meus irmãos aqui de Patatinga. Se disponha a fazer parte do reino, simplesmente não ser de uma igreja, porque eu acredito que Deus vai fazer coisas maiores, não é simplesmente um evangelismo. Deus vai mudar a sua vida vai ser diferente depois de passar por essa experiência.
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso você não consegue fazer entre quatro paredes, entre denominações, entre prédios. Não, é no olho, é conversando, é falando da mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Salvador, sem placas, assim como a igreja primitiva fez. Vem repartir aquilo que Deus tem dado e vem compartilhar com o povo que está necessitado. Vamos compartilhar as bênçãos de Deus e levantar uma igreja forte aqui no sertão. Se você for bem honesto comigo, se a gente puder viajar um pouquinho aqui, não fosse a queda do homem, não fosse toda a história que está escrita após a queda do homem, a Bíblia poderia ter simplesmente 2 capítulos, Gênesis 1 e Gênesis 2. Ali nós vemos o propósito final de Deus para a humanidade. Deus criou esse lindo palco que é o planeta Terra, fez tudo direitinho para que as coisas fossem perfeitas, para que então ele nos trouxesse à existência. A partir daí, ele desenvolve um relacionamento perfeito entre ele, Deus, e o homem, entre o homem e a sua mulher, o seu semelhante, e entre o homem e o meio. Com a queda, inicia-se então algo que a gente chama de história da salvação. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos então, com a queda do homem, Deus principiando uma história que nós vamos conhecer como a história da salvação ou então a história da missão. É fundamental que a gente entenda isso. Vão e preguem o evangelho a todas as nações. Façam discípulos, batizem-os, para que o evangelho seja pregado em todas as nações, até que o fim venha. O que isso quer dizer em termos práticos para você e para mim? Você tem uma só função nessa terra, enquanto o Cristo não vier e o relacionamento com Deus não for restabelecido de maneira perfeita. Você e eu temos que viver em função da razão pela qual a igreja foi estabelecida, em função da razão pela qual a Bíblia foi escrita. A missão de Deus, o anúncio do evangelho a absolutamente todas as nações. Tudo o que Deus confiou à sua igreja precisa ser usado em função do evangelismo, do alcance pelo evangelho de todos os homens, de toda a raça, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Esse chamado é pessoal e intransferível. Então, por favor, junte-se a nós. Que Deus te abençoe. Anote esses pedidos de oração e interceda a Deus pelo sertão nordestino. Ore por chuva em toda a região. Ore pelo crescimento e fortalecimento da igreja na região, também por salvação de vidas e despertamento espiritual e formação de obreiros na própria igreja nordestina. Fazer missões ou praticá-la não é uma escolha pessoal, é uma escolha de Deus. Desde o início da história da humanidade, Deus criou o homem para ser bênção e para abençoar. E quando fazemos missões, estamos abençoando a outros com o poder transformador da palavra de Deus. Jesus deu uma ordem para a igreja antes de ir ao céu. E ele não fez nenhum convite ou um pedido, ele deu uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Faça a sua parte. Deus abençoe você e até o próximo Urgência Missionária. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6 ao 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Jesus está ouvindo, enquanto os galileus discutem acerca da morte de alguns galileus que foram usados em sacrifício por Pilatos, e também falar sobre
uma torre que caiu e matou 18 galileus. Jesus está ouvindo esse desabafo, esse discurso de culpabilidade que havia sido imposto sobre a cabeça de alguns, tipo, eles morreram porque eram culpados ou não culpados. Jesus olha para eles, em outras palavras, parafraseando, e vai dizer assim: cuida de você, porque você não conhece a sua vida e a morte pode chegar para você e você vai ter que prestar conta da sua vida. E de repente ele solta uma parábola, e nessa parábola eu começo a refletir. E quando eu saía daqui, depois que o pastor falou comigo, através da vida do pastor Rodrigo, e o Senhor assentou isso ao meu coração. Quantas vezes você e eu já não se sentimos uma figueira plantada no lugar errado? Quantas vezes você já não se olhou em volta de você e se perguntou: o que é que eu estou fazendo aqui? Quando nós olhamos para a figueira, nós entendemos que ela está plantada num lugar que não era para estar. Em volta dela haviam videiras, e as videiras, elas estavam, eu não entendo muito da botânica, mas a minha mãe lá em casa conversava com planta. Quem já conversou com planta aqui? Deixa eu ver. Um monte de gente conversa com planta. Eu nunca conversei, mas vou conversar, ver se elas escutam. Mas a videira deveria estar olhando para a figueira e perguntando: o que essa árvore está fazendo aqui? Eu preciso de pelo menos de 6 a 8 horas de sol sobre a minha cabeça, e ela ainda está me atrapalhando com a sombra. Ei, ainda que seja com sombra, não saia do seu lugar, porque o Senhor te plantou aí. Fica aí. A figueira está plantada, e a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece 3 vezes. Em 3 anos ele aparece a perguntar e procurar fruto. E quando eu olho para isso, eu fico pensando: meu Deus, esta figueira não estava morta. Esta figueira, ela somente não estava dando fruto. Quem olha para alguém e não sabe o que ela está vivendo, não pergunta por que ela não está dando fruto, mas ela está viva. Está viva, não está dando fruto, não. Por que ela não está dando fruto? Parou para observar qual é a causa. O que é que está acontecendo naquela vida para que ela não produza fruto? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas essa é uma noite profética. Essa é uma noite que Deus vai revigorar as tuas forças. E o Senhor falava comigo no carro, dizendo: fala para o meu povo que eu vou renovar as forças e eles vão dar frutos. Oh, aleluia! É um tempo de frutificar. É um tempo de você dar fruto no lugar em que acham que você não deveria dar. Alguém está olhando para você e está dizendo: não vai sair fruto nenhum, mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer frutificar, eu vou fazer frutificar. Não vai se frustrar. Glória a Deus. É muito simples. Quando alguém não está dando fruto, simplesmente passar a mão no machado e cortar. E quantas vezes nós também não pensamos assim? Se a pessoa não está dando fruto, não serve. Se a pessoa não está produzindo aquilo que me é agradável, não serve. Não se engane. A vinha tem a sua utilidade, mas a figueira também. Talvez alguém que esteja do seu lado não lhe seja propício aquilo que você precisa, mas foi plantado por Deus e não vai morrer, porque o Senhor dá a ela uma oportunidade. Cortar no machado é fácil. E quando eu estava vendo isso, eu estava pensando: quantas vezes, Senhor, nós não julgamos pessoas simplesmente por conta de procurar alguma coisa no momento e não achar. Não tem fruto, corta. Não está produzindo, acaba. Mas eu aprendi com a Bíblia que Deus não perde investimento. E olha para o lado e veja o investimento de Deus aí.
Deus não perde investimento, Deus investiu em você. Não deixa o diabo pensar que você não tem valor, não deixa o diabo pensar que você não serve para nada, porque existe um Deus que investiu em você. Você foi plantado ali, aleluia, a tua vida pertence ao Senhor. Glória a Deus. Para alguém pode não ter valor, mas para quem te plantou tem. Para alguém pode não servir para nada, mas para Deus você serve. O diabo disse para você que chegou aqui hoje: olha, pode ser essa uma oportunidade inútil na tua vida. Não, Deus está dizendo: vai florescer, porque eu estou te dando uma outra oportunidade. Aleluia, glória a Deus. E eu sentia isso. Eu dizia: Deus, tem algo especial hoje. Tem algo especial do Senhor para a nossa vida. De repente, quando ele chega para o vinhateiro, e parece que eu estou vendo o semblante de expressão daquele vinhateiro, dizendo: está vendo essa figueira aqui? Corta ela. Não serve. Tem folha, mas não serve. O vinhateiro olha para o Senhor e diz: Senhor, dá uma oportunidade. Dá uma oportunidade. Aleluia. Não permita que ela morra. Deixa que eu adube. Ela não precisa, às vezes, de muita coisa. Ela precisa, às vezes, de um cuidado. Ela está viva, mas não está produzindo. Então deixa eu cuidar, dá a ela uma oportunidade. Eu vou me responsabilizar. Quantas vezes alguém olhou para você, quantas vezes alguém apontou para você e disse: não tem mais jeito, não vai dar certo, mas o Senhor entrou no meio e falou: vai dar certo sim, eu vou levantar, aleluia, eu vou erguer novamente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer nesta vida. Oh glória! Eu vou intervir. E quando eu vejo a oportunidade, eu fico pensando, irmãos, de algumas pessoas na Bíblia que, se nós fôssemos parar para pensar, elas nunca alcançariam a oportunidade. A Bíblia vai dizer que Jesus está no meio de uma tempestade, os discípulos o acordam, ele acordando, acalma o mar, acalma o vento, e manda que aquele barco pare em Gadara. Vamos parar aqui em Gadara. Talvez Pedro, que era um judeu ortodoxo, pensasse: fazer o que aqui em Gadara? O forte em Gadara é criação de porco. Judeu não come porco, nós vamos fazer o que aqui? E eles pararam o barco. Jesus entendia e conhecia que ali havia alguém que precisava de uma oportunidade. E a Bíblia e o texto sagrado vai me dizer que a pessoa que precisava de uma oportunidade, ela vivia acorrentada com grilhões e cadeias, e muitas vezes ela estava nos montes. E quando eu li isso, a minha alma glorificou a Deus, porque aquele homem ia para o monte e ali ele uivava e clamava. E Paulo vai dizer que toda alma geme e tem sede de Deus. Aquele homem não sabia, mas ele ia lá no monte gritar: Senhor, me dá uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade. Eu não posso morrer sem ter uma oportunidade. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas o Senhor entende. E a Bíblia vai dizer que ele para em Gadara. E quando ele para em Gadara, vem um homem, e ele vem possesso de muitos demônios. Quem já viu endemoniado aqui, meus irmãos, sabe que coisa bonita não é? Imagina sujo, fedorento, nu. Ninguém queria chegar perto. Alguém que seria evitado pela sociedade, um morto. Para que serve um gadareno? Para morrer, não presta para nada. Mas Jesus parou. Jesus parou o barco por alguém que não servia para nada.
Jesus parou a embarcação numa terra em que os discípulos nunca parariam, mas ele falou: eu vou parar aqui porque tem alguém que precisa de uma oportunidade, eu vou dar. Eu ouvi o clamor dele lá no monte. Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a tua oração. Eu ouvi o clamor dele lá no monte, quando ele gritava por sua alma. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, nós não precisamos gritar dentro de nós que ninguém escuta, mas existe alguém que escuta, e Ele é o Deus das oportunidades. Quando Jesus entra em Gadara, aquele homem se apresenta e diz: por que vieste me atormentar? Que tenho eu contigo? Porque Jesus entrou e quando o diabo quis manifestar, ele expulsou. Olha o que os demônios dizem: manda a gente ir para aqueles porcos. Alguém vai questionar e vai dizer: por que Jesus foi lá acabar com os porcos dos homens? Na verdade, os gadarenos, eles tinham uma força no estandarte da sua bandeira. Se você for procurar na história, e eles, quando eles estavam em guerra, eles marchavam, como a tribo de Judá marchava com o leão. Os gadarenos então marchavam com a bandeira que tinha nela um símbolo de um porco. O forte em Gadara era o porco. Jesus está dizendo: eu vou mostrar para os gadarenos quem é o maior. Eu vou mostrar para os gadarenos quem pode mais. Eu vou mostrar para eles que eu sou o Senhor de todas as coisas, e aquilo que eles desprezam eu amo, aquilo que eles não querem eu quero, aquilo que não tem mais jeito eu faço acontecer. Oh, Deus está entrando no teu lar, na tua família. Deus está entrando com providência para dizer para você e para mim que aquilo que parece não ter jeito, vai ter jeito sim, porque Ele tem o controle. Aleluia, glória a Deus. Não se sinta deslocado, porque você foi plantado no lugar para dar fruto. Aleluia. Jesus manda aqueles demônios: pode ir lá, eu não tenho nada com porco mesmo. Se precipitaram no abismo, morreu quase 3 mil porcos. Aquela turma ficou indignada, porque a preocupação não era o gadareno, a preocupação era o prejuízo. Porque tem gente que não está preocupado com uma vida. Para ele, passa o machado e derruba porque não tem valor. Mas tem um vinhateiro aqui que está dizendo: para mim serve, para mim tem valor, esse é especial, esse eu não abro mão, desse eu não desisto. Glória a Deus. E se estamos aqui, queridos, eu entendo foi porque ele não desistiu. Ele não abriu mão da minha vida e da tua. Certo dia Jesus está escrevendo na areia, e o texto sagrado vai dizer no Antigo Testamento que a fala daquele povo não serviria de nada, se perderia na força das águas. Jesus está escrevendo na areia, enquanto alguns homens estão olhando e dizendo: Senhor, esta mulher aqui, ela foi apanhada no ato de adultério, a lei manda apedrejar, e todo mundo com pedra na mão. Os heróis da fé, tudo com pedra na mão. Os certinhos, tudo com pedra na mão. Aqueles que não tinham pecado, tudo com pedra na mão. Porque é muito fácil olhar o pecado dos outros e não enxergar o seu. É muito fácil apontar a espada para o irmão e não entender que ela pode ser apontada para você também. É muito fácil atirar pedras, mas difícil dar oportunidade. Jesus está escrevendo enquanto eles estão acusando, e eles estão dizendo, em outras palavras: para esta aqui não tem mais jeito. Eu reprovo isso em nome do Senhor Jesus. Diga para o irmão que está do teu lado: tem jeito sim. Diga de novo: tem jeito sim, Ele te ama. O Senhor falou para mim em casa, no meu coração: vai ter alguém que vai entrar lá hoje achando que não tem mais jeito, mas diga para essa pessoa que tem jeito, porque eu não desisti. Aleluia, glória a Deus. Os planos de Deus na sua vida não vão se frustrar. Você entrou aqui dizendo: não vai ter mais jeito, Deus não vai me querer mais, pois Ele manda te dizer que Ele continua querendo você. Aleluia. Ele não abriu mão. Você colocou uma
vírgula na tua história, mas Ele não colocou um ponto de interrogação. Glória a Deus. Hoje é uma nova história para você. De repente Jesus escrevendo na areia. Parece que eu estou vendo, irmãos. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E continua escrevendo. Daqui a pouco ele olhou para trás e perguntou para a mulher: cadê os acusadores? Cadê aqueles que querem o teu mal? Olha você de pé aí dando glória a Deus. Oh, aleluia. Cadê aqueles que falaram que você ia cair, que você não ia passar um ano? Cadê aqueles que diziam que o teu ministério teria acabado? Cadê eles? Olha você aí. Cadê aqueles que afirmaram categoricamente: esse aqui agora não levanta mais? Olha você de pé aí glorificando, olha você de pé aí exaltando e bendizendo ao Senhor. Cadê aqueles que disseram: o ministério não vai para frente? Olha você aí dando fruto. Mulher, cadê os acusadores? Foram embora e levaram as pedras. Eu não te condeno. Sabe o que ele estava dizendo para ela? Eu vou adubar você. Eu vou estercar você. Você vai dar fruto em lugar improvável. Aleluia. Alguém vai olhar para você e vai falar: mas não era aquela. E vão ter que dizer: Deus está na vida dela, o nome do Senhor está sendo glorificado na vida dela. Ela é alguém diferente e especial. Aquele que estendeu a mão para você para te fazer o mal, não faz mal para ele não. Sabe por quê? Porque ele vai comer do teu fruto e vai glorificar a Deus. Existem pessoas que quem olha para elas dizem que não tem jeito. E o Senhor me fez lembrar até um testemunho. Eu queria que ele tivesse aqui, o pastor Ailton. Ele estava num beco uma vez, ele vai ver na televisão depois que eu falei dele. Meu amigo, igual o Davi também. Coisa linda que essa barba, né, pastor Adonis? Coisa linda. Ele estava num beco e de repente o policial, apontando o revólver, já estava procurando ele há muito tempo para jogar umas 3 azeitonas no peito dele. Quando viu que era ele, estendeu a arma. Uma mulher gritou: moço, pelo amor de Deus, dá uma chance para ele. Não mata ele não. Depois ele conta para vocês. O moço não atirou, estava no beco, era a oportunidade. Passou-se os anos. Olha, você vai glorificar a Deus, pastor Luiz Américo vai lembrar disso. Estávamos nós batizando nesse tanque, chegou aquele moço da arma. Oh, aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Chegou o moço da arma e agora, pastor Ailton olha para ele e falou assim: agora aqui quem manda você levantar a mão sou eu vou batizar você, aleluia. Aquilo que era improvável, aquilo que era frustrante, aquilo que não era para acontecer, aquilo que era para morrer, o vinhateiro deu a oportunidade e falou: não vai morrer, não vai morrer, eu vou dar a oportunidade e ele vai frutificar. Frutifica, 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 não deixa os planos de Deus se frustrarem. Aleluia, aleluia. Eu vejo um Deus que requer um fruto e vejo um Cristo que investe para que este fruto seja produzido. Eu vejo um Deus que olha para mim e diz para mim: dá fruto, Rosinaldo. E eu digo: mas como, Senhor? Aí o vinhateiro vem e diz: eu vou te ajudar. Aleluia, eu vou te ajudar, aleluia. Mas eu não sei, eu estou plantado no lugar que eu não... Olha, não olha para o lado onde você está plantado, olha para cima, porque o orvalho e a chuva vem de mim. Sou eu quem vou cercar você, sou eu quem vou cuidar de você, sou eu quem vou te ajudar e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor. E eu agradeço a Deus pela oportunidade.
Sabe qual é o nosso desejo? É que cada vida tocada por essa mensagem de esperança experimente também a graça e o amor incondicional que só Jesus pode dar. Bem, nós vamos agora assistir Amanda Souza cantando a última música do programa de hoje. E em seguida você será abençoado com uma oração que o nosso pastor Paulo Correia irá fazer no encerramento do programa por você. Eu já vou indo, mas amanhã tem mais. Eu aguardo você aqui para mais uma horinha abençoada que nós vamos passar juntos, tá bem? Vamos combinar assim. Que Deus abençoe você e até amanhã. Olhando aos montes, sei que estás a me ouvir. Tu estás a me ouvir. Na minha dor eu te busquei e o consolo veio, pois eu te encontrei. Pois eu te encontrei. Não faz sentido algo, sentido. Viver sem ti não faz sentido
Escuta só essa novidade. Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fly 99 FM. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo e vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre. E agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá, queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM. Então, estamos encerrando mais um programa Uma Nova Dimensão. Eu não prometi para você que a bênção de Deus chegaria até a tua casa? Com certeza chegou. E é no encerramento desse dia, com muita alegria, eu estou feliz hoje por poder dar a você uma porção daquilo que Deus já nos deu. E ainda vou fazer uma oração de fé para a tua vida, para a tua família, para todos os seus, e eu quero que você fique um pouquinho parado, aonde você estiver. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos e eu vou levantar a minha mão para te abençoar. Pai, em nome de Jesus, aí estão os meus irmãos, amigos, telespectadores que estão assistindo o programa Uma Nova Dimensão. Que a tua bênção chegue na vida de cada um, bênção de saúde, bênção de fortalecimento. Aqueles que estão enfermos sejam curados agora, no nome de Jesus. Ao aflito, dá-lhe a paz. Ao oprimido, Senhor, liberta-o agora, no nome de Jesus. E aquele que está agora recebendo a alegria do céu, do teu Espírito, que com lágrimas nos olhos eles possam dizer: glória te damos, porque recebemos uma oração de fé. Em nome de Jesus, eu vos abençoo nesse dia, para a glória de Deus o Pai. Amém.